Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, número 300. Vamos para a questão 554, o talismã, é o título do nosso programa. Kardec, agora, a gente na 553, ele indagou sobre as fórmulas e práticas mágicas. Agora Kardec vai para 554 perguntar o seguinte: aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, não pode, por efeito dessa mesma confiança, atrair um espírito, visto que é o pensamento que atua, sendo o talismã apenas um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? Bem, os espíritos pegaram bem pesado, na questão anterior, acabando com qualquer possibilidade de utilidade de palavra mágica e de prática mágica. Mas aí é que está o ponto importante do diálogo. Kardec é um indivíduo que tem estrutura moral, intelectual e lucidez para, desculpa o termo, para não botar o rabo entre as pernas. Não, já que falaram isso, acabou, se eu não toco mais no assunto, eu estou aqui, foram grosseiro comigo, eu estou com medo. Não. Kardec disse, ok, eu concordo. Mas Kardec, ele tem uma obrigação muito clara em observar a verdade. E aí ele diz, tá, mas ok, entendi isso. Mas aí ele deve ter pensado, mas eu vejo indivíduos que usam talismãs e as coisas acontecem. As coisas acontecem. E como é que é isso? Eu não posso negar os fatos. Porque o Espírito disse isso não está acontecendo. Não, então vamos tentar entender de tal forma que os princípios espíritas conseguem dialogar de uma forma sofisticada, inteligente com os fatos, Não estamos no ramo da imposição teórica. E aí Kardec já tenta explicar. Diz, olha, eu vejo talismãs que funcionam. Eles funcionam. Será que é porque o indivíduo tem uma convicção naquele objeto e aí o pensamento dele, a vibração dele, faz com que ele evoque um espírito e dá certo? Kardec pede a opinião dos espíritos sobre essa explicação. O que é que o Espírito vai dizer? É verdade. Porém, a natureza do Espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Então, eu posso atrair com talismã, gente, é qualquer objeto, pode ser uma vela. Eu vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. A vela vai atrair ele? Não. Não vai. Mas se você acender a vela, se concentrar, pedir, suplicar com honestidade, óbvio que não vai ser a vela, mas vai ser a sua luz interior, o seu sentimento que vai se vincular ao seu anjo da guarda. Aí é que está a questão. Porque a gente não pode também... os espíritos disseram, então acabou a conversa. Não, porque funciona. O indivíduo tem lá uma vela, tem um terço, tem um objeto budista, O pessoal bota ali ao redor do corpo, eu não sei o nome, que segura para orar, também é uma espécie de terço. Você tem incenso. Óbvio que eu acendendo o incenso não vai servir de nada do ponto de vista espiritual, mas se eu acredito profundamente que a fumaça daquele incenso vai atingir as esferas superiores e vai atrair um espírito, esta minha crença, esta minha convicção vai de fato atrair o espírito. Entendeu a diferença? Então, não é simplesmente condenar. Não é simplesmente dizer, isso é uma besteira, não serve de nada. Se o indivíduo acredita, vai servir não por causa daquele objeto específico. Pode ser uma pedra, pode ser uma vela, pode ser um chaveiro, pode ser uma folha, pode ser uma casca de uma árvore. Pode ser qualquer coisa. Se o indivíduo concentra se aquilo faz o indivíduo elevar seu pensamento, seu sentimento, aquilo vai ajudar na evocação mental dele. Óbvio. Aí o
o que o espírito vai dizer assim, esse espírito não está de bom humor não, ele vai pegar pesado de novo, né? Concordou com Kardec, vai dizer, ora, é raro que aquele que seja bastante simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material que moral. Então ele está dizendo, olha, normalmente, pode ser que não seja, mas o mais comum é a pessoa que acredita que um objeto vai servir, normalmente são pessoas de mente estreita. E essas pessoas tendem a se preocupar mais com o que é material do que com o que é moral. Né? Mais com o mundo externo do que com o mundo íntimo. Continuando. Em todo caso, esse espírito não estava de bom humor aqui. Né? Eu acho que é o mesmo da outra questão. Em todo caso, seja como for, o fato do indivíduo precisar de um talismã, né? Isso denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorece aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Pegou pesado, esse aqui não está de bom humor mesmo, mas vamos lá. Então, qual é o princípio espírita? Funciona por causa do indivíduo. Ora, o indivíduo que acaba botando mais fé no incenso, por exemplo, do que no seu sentimento, é alguém, segundo aqui o nosso amigo espiritual que respondeu a questão, é alguém que por esse próprio ato mostra a sua limitação mental. Essa limitação mental vai fazer com que ele seja mais simpático aos espíritos menos evoluídos. Mas, pelo amor de Deus, isso é um ponto filosófico, é uma questão geral. Cada caso é um caso. Você vai poder encontrar pessoas que têm ali seu talismã, mas que têm uma pureza tão grande de sentimento que atrai espíritos muito evoluídos. Porém, isso não é o mais comum. Até porque nós estamos na Terra, o mais comum na Terra é espírito atrasado. Então, vamos tentar sintetizar da seguinte forma, mais uma vez, sob um outro ângulo. Não é o objeto, é o sentimento. Se nós entendermos isso, nós vamos nos livrar de muitos talismãs que nós espíritas ainda carregamos. Porque, assim, é curioso, né? Eu nos vejo, nós espíritas, como sujo falando do mal lavado. Né? Porque isso aqui não pode, é superstição. E é. Ok. O problema é que nosso movimento ainda está cheio de superstições. O que é o talismã? É um objeto físico. Sabe o que está acontecendo, gente, no movimento espírita? Eu vou dizer para vocês. Espero que vocês estejam sentados, para vocês não caírem. Né? Nós transformamos o centro espírita, a construção física, que é um objeto físico, né? Seja uma casa, seja uma sala, seja o que for, em um talismã. Não é legal isso que a gente está fazendo com o espiritismo? O centro espírita é um talismã. Quer dizer, como assim? Eu só posso evocar espírito se eu estiver em posse do meu talismã. Ou melhor, se eu estiver dentro do meu talismã. Aí eu só posso ter contato com o espírito superior se eu estiver dentro do talismã. Aí eu, que só posso ter contato com os espíritos dentro do talismã, vou falar mal do outro que carrega uma pedra no pescoço. Ah, que legal. A diferença é que ele carrega no pescoço. Quer dizer, o outro é mais livre, porque pelo menos o outro carrega a pedra no pescoço. Para onde ele for, o talismã dele vai. E nós espíritas não. A nossa pedra é uma construção. Então a gente precisa se deslocar e ir para lá para poder ter contato com os espíritos superiores. Que papel bonito estamos fazendo, né, gente? Mas por que isso? Porque nós não estudamos o tal do livro dos espíritos. E aí as pessoas dizem, não, só pode ter comunicação no centro espírita. Por quê? Porque ele é um talismã. Só dentro da minha caixinha mágica é que eu posso me comunicar com o meu anjo da guarda. Né? Eu não posso me comunicar no meu quarto. Por quê? Porque ele não está, vou inventar aqui um termo, talismanizado. Né? Ele não foi, por alguma instituição aí que qualquer um queira achar superior, aprovado. Não teve nenhum médium que abençoou. Então não pode. A comunicação só é séria se for dentro do talismã. Então a gente tem que ter cuidado, porque eu vejo muita gente que transforma os centros espíritas em talismã, e parece que quanto maior o centro espírita, maior o poder do talismã.
né? Pelo menos é o que eu vejo o povo dizer. O meu centro espírita é muito grande, quer dizer, o meu talismã, minha pedra mágica é maior do que a tua. É mais ou menos isso que a gente está falando, entendeu? Estamos nesse nível para a nossa tristeza, mas tem que encarar. Então a minha pedra é maior do que a tua, então ela é mais poderosa. Então, ela é melhor. E nada pode ser feito fora desse talismã maravilhoso. O problema é que, como nós não conhecemos sintonia espiritual, energia magnética, vínculo emocional, a história de Kardec, a história de Jesus, a gente acredita. E aí hoje já está determinado que comunicação mediúnica só dentro do talismã. Dentro dessa pedra, dessa construção, né, mágica, essa construção protetora. Então o espírito só se comunica na sala mediúnica, porque ali tem uma mesa própria, né, que é também que compõe um talismã junto com as paredes e com o teto, e isso garante a qualidade da comunicação. É trágico, é também cômico, mas é assim que nós estamos em 2021. Essa é a situação atual do movimento espírita. Né? Se eu for para um plano espiritual onde a pessoa não, né, algum lugar do plano espiritual que as pessoas não conhecem o movimento espírita brasileiro e me perguntarem, eu vou dizer, olha, a gente ainda tem talismã e a gente transformou o centro espírita num grande talismã. As coisas só podem acontecer ali. Os espíritos só podem ser evocados ali. O contato mediúnico só se dá ali. Fora dali não tem salvação. Quem diz isso? Os grandes talismãs que orientam os pequenos talismãs do movimento espírita, né? Essas pedras gigantescas aí. E aí é secundado pelos médios famosos, que não tem nenhum compromisso com Kardec, é apoiado pelos palestrantes que estão mais preocupados, sei lá com o quê, do que com a compreensão séria do espiritismo, e com os bonzinhos, né? Os bonzinhos são os piores, né? Aqueles que não falam nada para não gerar polêmica. Não tem problema se distorcer Kardec, né? Deixa quieto, né? Deixa quieto. É falta de caridade atrapalhar a pessoa distorcer Kardec. Deixa distorcer à vontade, porque nós não podemos fazer esse ato terrível de atrapalhar o indivíduo que está destruindo a compreensão kardeciana da vida. Ok, então assim, eu sempre tenho muito respeito, porque eu sei que o nosso movimento é o pior, nesse aspecto do talismã. Porque o indivíduo tem uma pulseira que ele acredita, tem uma pedra, tem, sei lá, um dente de coelho, né? Uma pé de coelho, um dente, sei lá de quê, de cabra. Obviamente não concordo, não acredito que aquilo atraia ou desatraia nada, né? Mas eu fico calado porque nós estamos pior, né? Porque pelo menos o pé de coelho dele é dentro do bolso, né? Então ele leva para onde ele quer. E nós estamos presos em determinada localidade física. Nossas práticas espirituais estão limitadas a determinado endereço. E só ali as coisas podem acontecer e o resto da vida do universo que espere, né? Porque foi determinado que só dentro do talismã. Bem, esta é a situação atual. Nós não comentamos para desagradar ninguém, mas é importante que a gente, pouco a pouco, passo a passo, ao longo dos próximos anos, reflitamos com seriedade o que significa o espiritismo colocado em prática nas nossas organizações sociais, nas nossas vidas e dentro de nós. Espero que tenha contribuído. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, a beleza do Cristo deve nos envolver sempre e a cada instante. Como fazia o nosso mestre? Ninguém se pergunta mais, e por isso vivem perdidos. Discussões complexas, arrogância, disputas de vaidade tolas. Como fazia o mestre? É a pergunta que deve ser feita pelos cristãos honestos. O mestre amava aonde estava
E aquele que ama usa todos os recursos possíveis. Aonde está? Tão simples e tão profundo. Onde eu estiver, usarei os recursos possíveis para externar o amor que eu sinto pelos meus irmãos em humanidade. Isto tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Ora, não defendemos estar tendo comunicação mediúnica em todo canto e de qualquer jeito. Tem que se preparar ambiente, mas todo ambiente pode ser preparado. É que, se não entender isso, não vai ser útil. Porque vocês já estão vendo centros espíritas parados. E por causa da estupidez dos dirigentes e dos que apoiam, trabalho mediúnico diminuiu muito. Quantos socorros parados? Por que não faz igual Allan Kardec? Allan Kardec não parava as atividades, porque um espaço não podia. Ia procurar outro, respeitando, mas ao mesmo tempo caminhando. Numa determinada palestra, foi proibido. Não podia fazer palestra naquele lugar. O que foi feito? Foi transferido o encontro para a casa de uma pessoa que ofereceu. Será que vocês não entendem isso? Determinado momento não dava mais para fazer reunião na casa de Allan Kardec, é muita gente. Alugou-se um lugar provisório. Um lugar comum. E se preparou espiritualmente e ali transcorreram muitas e muitas reuniões mediúnicas. Vocês não estudam e ficam à mercê de pessoas tolas que se acham sabedoras. É que estão algumas caminhando para a loucura, filhos. Não sigam esses irmãos adoecidos emocionalmente. Sigam Kardec, sigam Cristo. Pergunte-se como foi os exemplos dele. Ah, mas eu não sei, não estudo tanto. Então pergunta para a pessoa que estuda. Onde? Como Kardec resolveu o problema de lugar? Onde está escrito isso? Por favor, me indique. Me indique os lugares em que Kardec fez reunião mediúnica. E eu direi. Fez em salões, fez em casas humildes, fez em própria casa, fez em tantos lugares, fez inclusive reuniões em enterros. E vocês ficam com crendices, filhos. Por favor, vocês que têm mediunidade, pensem com seriedade nisso. Eu não teria a obrigação de preparar em minha casa um ambiente adequado para todo dia fazer meu exercício psicográfico? Eu não deveria ter a obrigação de preparar em minha casa um espaço adequado para dialogar com bons espíritos? E quando eu tiver muita segurança, eu não poderia ter um pequeno grupo em minha casa para socorrer espíritos necessitados? Filhos, o mundo precisa tanto da ajuda de vocês. E vocês ficam com uma pasmaceira terrível, uma paralisação estúpida. Quando o Cristo diz, compadece-te dos que sofrem, cuida dos que precisa, sustenta os frágeis, que eu estarei contigo. Onde está a tua fé, filho, que não está preparando nada? Acomodando-se, seguindo loucos, que não tem nenhum compromisso com Kardec, que não tem nenhum compromisso com o Espírito de verdade. Filhos, por favor, acordem. O mundo precisa de cristãos. E se você não souber fazer da sua casa um centro espírita, uma congregação cristã, quem fará?
Quem disponibilizará o íntimo para o Cristo, se você quer ser seguidor de Kardec não o fizer? Que todos fiquem em paz. Do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.